Bom, chegou a hora de mergulharmos na palavra de Deus, instrumento de nossa edificação espiritual. Eu vou pedir a você que abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos irmãos que moravam lá em Tessalônica. Inclusive, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 13. Vou esperar você encontrar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nos diz assim a palavra do Eterno: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, esse é um texto muito pregado. É um assunto importantíssimo das Sagradas Escrituras. E quando eu digo um texto muito pregado, é um texto que já foi muito pregado, um assunto que já foi muito pregado, mas que atualmente parece que saiu de moda. O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, os eventos que a teologia chama escatológicos, eventos do futuro. Mas são assuntos que o maior doutrinador do Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, deu prioridade nos seus escritos. É um assunto que Jesus falou. É um assunto tão importante que há um livro na Bíblia, o livro de Apocalipse, que é um livro que foi escrito com o propósito exatamente de apontar para as coisas futuras. Neste dia, nesse começo de noite, eu quero tratar desse assunto com você, porque nós estamos vivendo em um cenário como que apocalíptico. Eu sei que as pragas do Apocalipse não começaram a cair ainda sobre a terra de maneira plena, mas essa pandemia que assola as nações da terra, ela é um dos sinais da volta de Cristo. Princípio das dores. E eu quero que você saiba que Jesus breve voltará. Agora, o apóstolo Paulo, grande doutrinador da igreja do Novo Testamento, ele vai dar alguns conselhos aqui para a igreja de Tessalônica. Conselhos esses que servem para nós. O primeiro conselho de Paulo é que nós devemos fugir da ignorância, porque a ignorância é perigosíssima. Note o que ele diz no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais
ignorantes. Veja, alguns irmãos de Tessalônica estavam ignorando algumas verdades da palavra de Deus. E esta ignorância estava causando profunda tristeza nos irmãos. Note que Paulo diz: não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Então o que Paulo está dizendo é que acerca das coisas futuras nós não podemos ser ignorantes. Infelizmente, eu tenho o costume de dizer que nós estamos vivendo no tempo do avultamento intelectual, do crescimento da intelectualidade. Mas paralelo a esse crescimento da intelectualidade, há uma ignorância espiritual dominando as nações, as mentes. Nós estamos vivendo, infelizmente, com muita tristeza no meu coração, quero dizer que nós estamos vivendo na época do analfabetismo bíblico. As pessoas não se importam mais com a Bíblia e não entendem grande parte do que está escrito na Bíblia, porque é uma negligência em pesquisar. Mas Paulo está dizendo que nós precisamos ter cuidado com a ignorância espiritual. Isso é tão terrível que um dia, Deus falando através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento da palavra de Deus. Então o grande inimigo do povo de Deus não é Satanás, mesmo ele sendo um grande inimigo. Não é o pecado, mesmo o pecado sendo um inimigo voraz. Não são os demônios nem o inferno, porque todos eles foram vencidos na cruz do Calvário. Mas o grande inimigo que pode destruir, acabar com a estabilidade do povo de Deus, se chama a falta de conhecimento, a ignorância. E o profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento da minha palavra. Aí depois ele responsabiliza o sacerdote. Ele diz: porque tu desprezaste o conhecimento do sacerdote, eu também te desprezarei. Então, uma igreja que não ama a Bíblia é uma igreja que está fadada ao fracasso. Uma nação onde a Bíblia foi deixada no ostracismo, no esquecimento, onde ela não está sendo aberta, lida, praticada, entendida, é uma nação que está na iminência da destruição espiritual. Os valores morais, éticos, os padrões de santidade, os valores de família, de sexualidade, os valores espirituais, de santidade, de moralidade. Quando uma nação esquece a Bíblia, ela despreza o conhecimento de Deus. E a falta de conhecimento de Deus pode causar a destruição. Até 1967, a leitura da Bíblia era obrigatória nas escolas dos Estados Unidos da América. A partir de 1960, 60, a Bíblia foi tirada das escolas. E a nação caiu numa bancarrota moral que até hoje não tem se levantado. Então a primeira coisa que primeiro conselho de Paulo aos irmãos e irmãs de Tessalônica: não sejam ignorantes, que vocês estão chorando aí pelos cantos, entristecidos. Não sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque a ignorância vai gerar tristeza espiritual, e a tristeza vai gerar o desespero. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, mas o povo que não conhece ao seu Deus, porque não conhece a palavra do seu Deus, é um povo que se torna fraco e não faz proeza nenhuma. Então Paulo começa aqui a aconselhar os irmãos: não seja ignorante. O profeta exorta o povo, exorta o sacerdote que não conhece a palavra, subentende: povo que não conhece a palavra, povo que não conhece a palavra é ignorante, povo que é ignorante mergulha na tristeza gera o desespero. Sacerdote ignorante, é povo que é como o cego que está caindo, andando diretamente para o abismo, e o sacerdote que não conhece a palavra é como o cego que está guiando outros cegos, e ambos cegos e cegos cairão no abismo. Quando eu ignoro a palavra, eu me entristeço porque eu não tenho perspectiva nem expectativa do futuro espiritual que Deus reservou para mim. Eu perco a esperança. Mas quando eu conheço a verdade da palavra de Deus, os mistérios de Deus revelados na minha palavra, então eu me encho de esperança. E aqui
Paulo, o segundo conselho que Paulo vai dar à igreja é que a igreja tenha uma esperança que vai gerar alegria. Veja o versículo 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Ou seja, se a ignorância gera o desespero gera tristeza, o conhecimento gera a esperança, e a esperança gera a alegria. Agora, de que esperança Paulo está falando aqui? A esperança que eu vou ganhar na Mega Sena? Me tornar milionário? Não. Você pode ganhar, você ganha na Mega Sena, você ganha milhões, mas quando você partir, porque um dia nós vamos partir da terra, não fica tudo aqui. Que é a esperança? Que tipo de esperança é essa? Que eu vou ter um belo casamento, uma bela família? Boa esperança. Mas não é essa esperança que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de esperança transcendental. Uma esperança que está além do limite da racionalidade humana, uma esperança que está além dos horizontes dessa dimensão terrena e física, uma esperança que está além da terra. A esperança celestial é uma esperança metafísica, transcendental, gloriosa e espiritual. Que esperança é essa? Veja o que Paulo vai falar no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. E aí, nos versículos 15 e 16, ele vai dizer que essa esperança é dupla. Que esperança, Paulo? A esperança na ressurreição e a esperança na volta de Cristo. Essa é a gloriosa esperança da igreja. Esperança que mesmo morrendo fisicamente, um dia nós ressuscitaremos. Esperança de que se nós custarmos um pouquinho a morrer, daqui a pouco haverá o último toque da trombeta, do chofar, e nós seremos arrebatados. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você neste dia. O arrebatamento da igreja. E Paulo, a partir do versículo 16, ele vai falar de 4 realidades do arrebatamento. Eu vou falar das 4 realidades do arrebatamento, depois vou falar da origem da palavra arrebatamento, para que você entenda o que nos espera. Primeira realidade do arrebatamento é a realidade da descida. Mas pastor, o arrebatamento não é para subir? É, mas a gente só sobe porque vai ter alguém que vai descer. E esse alguém só vai descer porque um dia subiu. E só subiu porque desceu. Oxente, o que é isso, pastor? Me explique. Vou explicar agora. Verso 16. Veja o que é que o versículo diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Aqui está a primeira realidade do arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu. Primeiro é o mesmo, não é outro. Tem muita gente aí esperando um líder que vai dar solução aos problemas das nações da terra, né? A ONU já almeja um grande líder político, religioso, né? Um jogo de cintura, um articulador político que vai harmonizar a situação conflitante da terra. Então tem muita gente que está esperando outro. Mas eu quero dizer, a igreja não está esperando outro. A igreja está esperando o mesmo Senhor. Quem é esse mesmo Senhor? O nome dele é Jesus de Nazaré. Yeshua HaMashiach, o Messias. O mesmo que nasceu em Belém. Nasceu do útero virgem de Maria. Foi criado na carpintaria de seu José. O mesmo que foi rejeitado lá em Nazaré. Quando abriu o livro da lei. E declarou que ele próprio era o Messias, quando disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. É o mesmo que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e depois viu o céu se abrir, e o Espírito descer sobre ele em forma corpórea, como a pomba, e a voz de Deus bradar: esse é o meu Filho amado, em quem tenho alegria.
é o mesmo que foi para o deserto e venceu Satanás ali nas 3 áreas de tentação, no corpo, na alma e no espírito. É o mesmo que pregou o sermão das bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. O mesmo que limpou leprosos, ressuscitou mortos, multiplicou pães, andou sobre as águas. É o mesmo que morreu na cruz do meio, mas ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. É o mesmo que apareceu a João na ilha de Pátimos. O mesmo Senhor descerá do céu. Estamos pregando um Cristo diferente aqui não. O nosso Cristo é o mesmo Cristo. O Cristo dos 4 evangelhos, o Cristo de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. O Cristo que salvou Paulo no caminho de Damasco. O Cristo que inspirou Paulo a escrever para os irmãos de Tessalônica. A razão da nossa existência. Não estamos esperando outro. Quem está esperando outro não vai receber o Cristo da Bíblia. Mas Paulo está dizendo: o mesmo Senhor. O mesmo Senhor, o que, pastor? Descerá do céu. Que céu, pastor? A Bíblia fala de 3 céus, né? Embora a tradição judaica diga que existe 7 céus, 10 céus, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, fala de 3 céus. Paulo diz que foi arrebatado ao 3º céu. Se tem 3º é porque tem 2º, se tem 2º é porque tem 1º. Eurânios, meus Eurânios e Epeurânios. 3º céu. Qual é o 1º céu? É esse céu aqui que nós conseguimos visualizar ele. A olho nu, o céu atmosférico. Mas depois de céu tem um céu astronômico. E a olho nu você não consegue enxergá-lo. Milhões de universos. E o 3º é o invisível, porque não é na dimensão humana, é o céu da eternidade. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, que o mesmo Senhor descerá. Agora, ele desce porque ele subiu primeiro. E ele subiu primeiro porque ele desceu. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 4, quando ele vai falar da ressurreição de Cristo, diz que ele desceu às partes mais profundas da terra. E diz que depois que ele desceu às partes mais profundas da terra, o texto vai dizer, ele também subiu e foi glorificado. Então vamos aprender uma lição aqui. Só quem quer subir com Jesus, quando ele descer para o 2º céu, ali para nos chamar no arrebatamento, é quem precisa aprender com ele a descer, se humilhar. Muitas vezes descer do pedestal, descer da razão própria, né? Secar o peito de pombo, desempinar o nariz. Porque tem muita gente pensando que é muita coisa, que não desce, não, eu não me humilho, meu irmão. Jesus desceu 7 degraus da escala da humilhação, chegou aqui, pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos discípulos. É por isso que ele subiu. E agora ele que subiu, está entronizado nas maiores alturas, vai descer de novo. Então a primeira realidade aqui, ó, do arrebatamento, é a realidade da descida de Jesus do 3º para o 2º céu. Então, Jesus está sentado no lugar, no trono, lugar de triunfo. Está lá sentado, está esperando a hora, a ordem, para vir arrancar a igreja aqui da terra. Quando chega a hora que ele vai fazer, ele vai se levantar do trono e ele desce do 3º para o 2º céu. Invisivelmente no céu, onde está o QG, o quartel-general de Satanás hoje, regiões celestiais, ele desce. Essa é a primeira realidade. Paulo diz o mesmo. Você lembra que quando Jesus ressuscitou, aí passou 40 dias com os discípulos, 40 dias depois, 10 dias antes do Pentecoste, ele levou todo mundo para o Monte das Oliveiras, aí entregou a grande comissão, estendeu as mãos, abençoou. Daqui a pouco os pés dele começaram a se deslocar na terra e ele foi subindo. E os discípulos estão olhando, ele foi subindo. Quando ele estava sendo coberto por umas nuvens, os discípulos ficaram, talvez Pedro ficou, meu Deus, nunca mais eu vou vê-lo andar sobre as águas. Tiago subiu, nunca mais a gente vai vê-lo multiplicar pães. E João, e agora? Quem vai ser de nós? Apareceu 2 anjos, varões galileus, que vocês estão olhando para cima.
Esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo jeito aí que ele subiu, um dia ele voltará, ele vai descer, assim como para o céu vocês viram ele subir. Então Jesus vai descer. Mesmo Senhor, veja o que Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Primeira realidade, a descida do Senhor. Segundo, o alarido, está no versículo 16, ó. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é isso, pastor? Alarido é grito. Alarido quer dizer um grande brado. E para que esse brado? Ele vai descer para o arrebatamento da igreja, para arrebatar a igreja, e o arrebatamento da igreja é simultâneo à ressurreição dos mortos. Então esse brado é para acordar quem está dormindo, o corpo. Isso é uma linguagem metafórica, figurativa. Porque quem morre não perde a consciência. Não, senhor, quem morre e vai para o paraíso, está lá conscientemente. Por isso Jesus disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para que dizer isso ao ladrão, se o ladrão ia morrer, ia ter um sono da alma, ia dormir, como é que ele ia estar com Jesus no paraíso? Ele não tinha consciência de estar, não tinha sentido. Só você ler a história de Lucas capítulo 16, que lá no paraíso, o rico, o Lázaro estava lá desfrutando conscientemente, e lá no Hades, o rico estava sendo atormentado conscientemente. Lá em Apocalipse capítulo 6, João viu debaixo do altar as almas dos que foram decapitados por amor de Cristo e estavam clamando, então consciência. Então essa linguagem aqui, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o grito para despertar, porque veja que no versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido de voz de arcanjo e trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é para despertar. Então Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? Os santos do Antigo Testamento, João Batista que morreu antes de Jesus ser crucificado, todos eles, os santos de toda a história, John Wesley, George Tefield, John Hus, Martinho Lutero, todos os santos da história estão agora no paraíso, né? Batendo papo, conversando, mas o corpo, o resto mortal, muitos deles nem existe mais. Mas Deus sabe onde estão aqueles átomos ali ainda, onde foi que eles morreram. E aí, quando Jesus for descendo do terceiro para o segundo céu, ele vai dar um grito, um brado, aquilo que João disse em João capítulo 5, verso 25, vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão, e ele vai gritar assim, Abraão, Isaac, José, Moisés, e lá do paraíso ele sai imediatamente, procura ali onde foi que morreram, espírito e alma se conectam ao corpo agora glorificado, e eles sobem à presença de Deus, porque a voz de Cristo ressuscita os mortos. Há poder na voz de Cristo. Se você está morto na sua fé, no seu sonho, na sua expectativa de vida, na sua esperança, nas suas ambições espirituais, no seu primeiro amor, no seu fervor espiritual, saiba de uma coisa: essa noite a voz de Cristo está bradando aí para você ressuscitar, sair aí dessa sepultura espiritual e vir para a vida. Mesmo o Senhor descerá com alarido. O alarido vai despertar os que estão dormindo, mortos. Depois, pastor, a segunda realidade do arrebatamento. A terceira realidade do arrebatamento, aliás, é a voz do arcanjo. Olha, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo. Que voz de arcanjo é essa? Que arcanjo é esse aí? Está muito claro. Apocalipse capítulo 12. O arcanjo Miguel. Porque Jesus vai vir para encontrar os que vão ressuscitar, os que vão ser arrebatados no segundo céu, que é a chamada regiões espirituais, que é o quartel general de Satanás. Quem pensa que Satanás está lá embaixo no inferno, está enganado. Paulo diz que a nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais, mesorâneos. O céu intermediário entre o céu de Deus e o céu dos homens, está a dimensão espiritual. Mas João viu a guerra. Jesus está no trono. Quando Jesus se levanta do trono, terceiro céu,
desce por segundo, ele grita, o alarido: Abraão, Jacó. E aí a ressurreição, que vai ser simultâneo ao arrebatamento. Mas sabe quem é que vem na frente? Espiritualmente, na dimensão do Espírito, vem Miguel, o arcanjo guerreiro, e os seus anjos. E o que é que acontece? Miguel e os anjos vão pregar uma briga com os demônios aí, e Satanás, que estão agora na dimensão do mundo espiritual, no segundo céu, no céu intermediário. E o que é que vai acontecer? A Bíblia diz: Miguel e os seus anjos derrubam. Miguel vai dar na cabeça dele, ele cai, os anjos caem, e é ele descendo e a igreja subindo, porque onde a igreja chega, Satanás tem que sair, e onde Jesus chega, o mal tem que ir embora. É Satanás caindo e a igreja subindo, os ressuscitados e os arrebatados. Mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Capítulo 12 de Apocalipse se cumpre ali, né? E a quarta realidade do arrebatamento, vou parar aqui para entrar no foco da minha mensagem hoje, que é a palavra arrebatamento. A quarta realidade é a trombeta de Deus. Veja aí: mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, despertar os que dormem, voz de arcanjo, Miguel derrubando Satanás das regiões celestiais, e a trombeta de Deus. O que é isso aqui? Isso aqui é 1 Coríntios capítulo 15. Paulo está falando sobre a festa das primícias, conectada à ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. Depois ele entra numa linguagem espiritual e fala da festa de Yom Teruah, a festa das trombetas. 1 Coríntios 15. Ele diz: eis que vos digo um mistério, porque a festa das trombetas começava na lua nova, e ninguém sabia quando era que a lua nova ia aparecer, aparecia repentinamente. Eis que vos digo um mistério. Aí ele vai usar a linguagem de arrebatamento, algo que vai acontecer, que vai surpreender o mundo, que o mundo não vai estar esperando, algo misterioso. Mistério porque muita gente vai desaparecer e ninguém vai saber explicar o que foi que houve. Esse que eu vos digo mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos fisicamente, mas seremos arrebatados. Aí ele usa a linguagem que Paulo vai usar aqui em Tessalonicenses também. No abrir e piscar de olhos, aí você diz o alha aqui e luia lá, aleluia, vai ser rápido. Abrir e piscar de olhos. Aí ele vai usar a linguagem no soar da última trombeta, literalmente no último toque do chofar. Olha aqui, ó, o Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. É o próprio Deus que troca, porque na festa das trombetas, é difícil aqui de sair, mas sai. Na festa das trombetas, festa de Yom Teruah, eram 99 toques, né? Porque tem 3 toques de chofar, né? Teruah, Tequiá e Shevarim. Então Teruah, na festa de Yom Teruah, que era a festa do último toque de trombeta, se davam 99 toques, e quando se dava o último toque, era a proclamação de que a festa estava acontecendo. Então, vai ser mais ou menos assim: o Senhor vai pegar o chofar, que ele desce do céu com alarido, voz de arcanjo, e a trombeta de Deus, o chofar de Deus, e ele vai tocar. E quando ele no último toque do chofar, aí acontece o que a Bíblia chama de arrebatamento. Note, Satanás está caindo, os santos estão ressuscitando e subindo para se encontrar com Jesus. Jesus está chegando nas regiões celestiais, e no último toque do chofar, em um abrir e piscar de olhos, você, quando olha, onde é que eu estou? Já está na presença do Rei. Olha para o corpo, brilhando como o sol, brilhando como a lua, brilhando como as estrelas. O que é isso? Arrebatamento da igreja. E o mundo surpreendido. O que foi que aconteceu? Milhares de pessoas em todo o mundo desapareceram sem explicação nenhuma. É porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo tem esperança de estar lá. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor.
E aqui eu paro, vou para o último tópico e termino a minha mensagem falando exatamente sobre 5 significados dessa palavra que Paulo usa aqui, arrebatamento. Onde é que ela está, pastor? A palavra arrebatamento não aparece, aparece a palavra arrebatados. Veja aí, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Agora, vamos parar aqui para pensar nessa palavra, a palavra grega, né? Rapto seria a palavra latina de raptar. Mas a palavra grega aqui é rapazo. Rapazo, o que quer dizer rapazo, pastor? Rapazo quer dizer pegar rapidamente. É isso aqui, ó. Isso aqui é ser arrebatado. Pegar rapidamente. A força do Espírito Santo nos cristãos. Pega rapidamente. E aqui nós aprendemos algumas verdades, queridos. Primeira delas é que como o arrebatamento vai acontecer rapidamente, a urgência de se pregar o evangelho é iminente, é agora. Eu não posso deixar para pregar o evangelho amanhã. Não. Essa mesma palavra que aparece aqui, ó, pegar rapidamente, rapazo, aparece lá em Atos 8:39. O que é que acontece lá em Atos 8:39, pastor? Acontece o seguinte: Filipe está, um grande avivamento do evangelista Filipe, lá em Samaria, o cego está vendo, o mudo está falando, o surdo ouvindo, o paralítico andando, o leproso sendo purificado, um avivamento, e Filipe está feliz da vida, Deus está usando ele. O Espírito Santo diz: Filipe, sim senhor, Espírito Santo, deixa Samaria, eu vou para onde? Vai lá para o caminho de Gaza que está deserto. Caminho de Gaza que está deserto. Fazer o quê? Vai para lá, rapaz, obedece. Servo não questiona, lá vai Filipe. Aí Filipe vai lá, o deserto, caminho de Gaza, deserto, não tem nada. Ele senta lá numa pedra, naquele calor, suado. Daqui a pouco, lá vem um eunuco, está descendo de Jerusalém, está indo para a Etiópia. Oficial da rainha Candace da Etiópia. E o eunuco vem na sua carruagem, os cavalos puxando, ele vem na carruagem, lá vem. E ele vem lendo a Bíblia. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor, que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, beleza. E aí o Espírito Santo falou com Filipe, disse: Filipe, corre e ajunta até aquele carro. E lá vai o eunuco. O eunuco vai lendo a Bíblia aqui, e Filipe corre e vai acompanhando o carro. E o eunuco está na carruagem, e Filipe correndo, e começa a conversar com o eunuco. O eunuco na carruagem: você está entendendo o que você está lendo? Eu não tem quem me entenda, ele está falando dele mesmo aqui, o profeta de outro. Quer aprender alguma coisa? Quero. Para o carro aí, para as carruagens. Filipe sobe e começa a pregar: olha, isso aqui, rapaz, isso aqui é Jesus de Nazaré, Yeshua, o Messias. É ele quem foi o cordeiro que foi levado ao matador. E ele vai, e lá vai. Quando chega perto de um poço de água, aí o eunuco diz: aí, tá água ali, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe diz: você crê de todo o coração? Creio. Os dois descem do carro, Filipe desce as águas. Você crê que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, que morreu para perdoar os seus pecados? Creio, sim, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou o eunuco. Quando Filipe mergulha o eunuco, que o eunuco se levanta, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor, essa mesma palavra aqui, rapazo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Quando o eunuco se levantou, que olhou, oxe, cadê? Não estava aqui, onde é que está Filipe? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E ele se achou em Azoto. Para quê? Para pregar o Evangelho. Então olhe para o seu irmão aí na sua casa e diga para ele: o Evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é algo urgentíssimo, porque você não sabe se a pessoa que está viva hoje estará viva amanhã. Então, rapazo, quer dizer, Jesus virá a qualquer momento e nos arrancará, nos tomará de forma rápida e inesperada. Então, enquanto há tempo, preguemos o Evangelho. Amém? A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o arrebatamento vai ser
Rapazo, isso quer dizer, não haverá tempo para se preparar, meu irmão. Ah, não, Jesus está vindo, eu vou pedir perdão ali, me reconciliar com meu irmão, que eu magoei ele. Ah, Jesus perdeu, eu vou, aquela cara que eu lesei lá, agora eu vou resolver a minha situação, que eu lesei, enganei ele. Ah, eu agora vou pedir perdão à minha esposa, que eu adulterei, não vai dar tempo. Pegar rapidamente. Jesus falou em Mateus 25, um cortejo nupcial. 10 virgens. Mateus 25. 10 virgens. Cortejo nupcial, cada um com a lâmpada. E foram para casa, né? Porque o casamento judaico era diferente do casamento aqui ocidental. O casamento judaico, quem fica esperando no altar não é o noivo, é a noiva. Porque é uma simbologia do casamento de Cristo com a igreja. É a igreja quem está no altar esperando o noivo vir, Jesus. Não é Jesus que está esperando a igreja que está esperando. E lá vai 10 virgens, lá vai, cada uma com a sua lamparina. E aí, talvez 10 horas da manhã, mas o noivo não disse a hora que ia vir. Mas tinha que estar todo mundo preparado. E a Bíblia diz 5, tinha uma lamparina, aqui a lamparina cheia de azeite, e tinha azeite de reserva. Aí é que faz a diferença, o azeite de reserva. E está lá. E o noivo demorou, deu meio-dia, o noivo não chegou, 1 hora da tarde o noivo não chegou, 2 horas o noivo não chegou, 6 horas da tarde, 18 horas o noivo não chegou. Rapaz, estamos cansados, vamos dormir. E a Bíblia, todas dormiram, né? Porque quem espera em Jesus pode dormir, na esperança de que a qualquer momento ele vai voltar. Você não pode dormir achando que ele não vai voltar nunca mais. E ali está. E a Bíblia diz à meia-noite, meu amigo, é porque se mandava um amigo do noivo que vinha dizer, né? E à meia-noite houve-se um ruído, um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Ele levantou-se às 10. As 5 virgens prudentes e sábias, lamparina. Porque como era escuro, eles tinham que encontrar a porta da casa onde o noivo estava, tinham que seguir o cortejo e tinha que levantar a lamparina para ver o rosto, né? Porque tem muita gente que acha que fica disfarçando aqui, viu? Trai a esposa, ninguém vê, né? Pastor não vê, meu amigo não vê, mas diz que é cristão e vive aí com as suas artimanhas aí, com as suas mutretagens, né? Mas aí a lâmpada é o testemunho, a vida. Diante de Cristo tem que ter lâmpada. E a Bíblia diz que quando elas saíram, começou a apagar a lamparina. E elas disseram para as loucas, porque é uma loucura, meu irmão. Você dizer que é crente, que segue a Bíblia, que ama Jesus, que está esperando em Jesus, e viver com a lamparina vazia, sem reserva de azeite, sem unção, sem testemunho, sem ter o brilho de Cristo na vida, é uma loucura. E aí, me dá daí do vosso azeite. E aí, sabe não, cada um tem a sua reserva, tem a sua própria experiência, vai faltar para mim também. E a Bíblia diz, as 5 foram, a porta se abriu, entraram por cortejo nupcial, mas aqui as que eram loucas chegaram sem lamparina, nem podia ver, não podia clarear, e batendo na porta, abre-nos, Senhor. E a Bíblia diz, eu não sei quem são vocês, eu não vos conheço. Então deixa eu dizer para você, o arrebatamento pode acontecer agora, a qualquer momento, e não dará tempo de se preparar. Tem que ter lamparina acesa e azeite de reserva, vida na presença de Deus, unção do Espírito Santo, coração ardendo de paixão por Cristo. Apazo, pegar rapidamente. Olha aí na sua casa, para quem está do teu lado, e você está preparado? E se for agora, como é que está a lamparina? A luz está acesa? Tem reserva de azeite? Coração está transbordando de amor pelo noivo? Segunda palavra, que significa rapazo, é tomar com força. Veja, pegar rapidamente e tomar com força. Essa palavra aparece em João 6,15. O que quer dizer isso, tomar com força? A força do arrebatamento vai ser tão violenta, irmãos.
tão violenta que não tem quem vai deter. Uma vez eu estava pregando para um camarada, ele disse, não, mas quando você for subindo, eu pego na sua perna. Mas não tem condições, porque a força vai ser tão violenta que é não abrir e piscar de olhos. Arrancar com força, isso significa dizer, ninguém vai deter o arrebatamento. Mas se o demônio do inferno tudo isso levantar contra o arrebatamento, mesmo assim não vai deter, vai ser arrancado com a força do poder sobrenatural do Espírito Santo em nós. Mas se o mundo ficar dizendo que é ilusão e não crer, não tem problema, não detém, não consegue deter o arrebatamento. Mas isso também sinaliza algo muito interessante. É que muitas vezes nós estamos acomodados aqui na terra, nós achamos muito bom aqui, aqui está bom demais, para que céu? Aqui eu tenho já minha casa, eu já tenho minha caderneta de poupança está bem gorda, eu já tenho meus bens materiais. E muitas vezes nós estamos apegados, nós não temos saudade do céu, nós estamos agarrados às coisas aqui. Mas arrebatar quer dizer tomar com força. Eu fico vendo Ló. Lá em Sodoma, Deus mandou 2 anjos, um ficou com Abraão, que era o Senhor, e 2 anjos entram lá em Sodoma. O cheiro pútrefo, podre do pecado, já tinha entrado nas narinas de Deus, a ira de Deus está sendo traída, e os anjos chegam lá e Ló, eles vão sair daqui, chamam suas filhas, sua mulher, a gente vai embora, Deus vai tocar fogo aqui nessa terra, vão ficar. E a Bíblia diz, irmãos, que os anjos tiveram que pegar Ló na mão, pegar as filhas de Ló, a mulher de Ló e arrancá-los, arrastá-los para fora. Está dizendo, eles foram arrancados com força. Então tem crente, irmãos, que está tão agarrado aqui, as coisas, até ele é crente, ele é sincero, ele serve a Deus, mas ele está tão acomodado que vai precisar dar uma saculejada nele, precisa ele ser arrancado com força daqui. Terceiro lugar, a palavra rapazo, arrebatados, ou arrebatamento, quer dizer tomar para si o que é seu. Em outras palavras, só vai ser arrebatado aqueles que são de Cristo. Só os de Cristo, porque ele vai tomar o que é dele. Ele ia tocar fogo em Sodoma, mas Ló era dele. Então ele mandou tirar Ló de lá. O juízo de Deus vai cair na terra, mas o que é de Deus ele vai tomar. Agora, só é de Deus, eu só sou de Deus, se primeiro Deus for meu. É por isso que Jesus disse, Pai, todas as coisas tuas são minhas, porque também todas as minhas coisas são tuas. Só quando houver uma entrega completa, um derramado meu ser diante dele, quando tudo que for meu e tudo que eu sou for dele, então ele será meu. E o arrebatamento é para aqueles que são de Deus. Você só será de Deus se Deus também for seu. Você só terá tudo de Deus se Deus tiver tudo que for seu. Então tem que ser de Deus a sua inteligência, a sua cultura, o seu status, a sua força, as suas prioridades, o seu dinheiro, tudo tem que ser de Deus. Porque arrebatar quer dizer tomar para si o que é seu. Só os de Deus serão arrancados de um arrebatamento. Quarto lugar, para a gente começar a terminar. A palavra arrependimento, quer dizer, arrebatamento também quer dizer mudar de posição. Qual é a posição da igreja hoje, hein? A igreja é corpo de Cristo, é verdade. A igreja é exército de Deus, é verdade. A igreja é família de Deus, é verdade. Mas hoje a igreja é noiva do Cordeiro. A igreja ainda é noiva. Nós estamos em uma aliança. Estamos aqui, ó. O vinho e o pão que nós vamos celebrar daqui a pouco, a ceia do Senhor, são emblemas dessa aliança. Mas essa aliança é uma aliança de noivado. Nós temos um contrato de casamento, mas o casamento não se consumou ainda, porque o noivo está lá, nós estamos aqui. E o noivo está preparando a festa, ele já foi preparar a casa lá, a casa está preparada, ele está preparando a festa da consumação do casamento, chamada as bodas do Cordeiro, estão lá em Apocalipse 19. E em Apocalipse 19, nós vamos observar 4 aleluias. Olha, note que a palavra aleluia não aparece no Novo Testamento, a não ser em Apocalipse 19.
A única vez que a palavra aleluia aparece no Novo Testamento é em Apocalipse 19. Os salmos estão cheios da palavra aleluia, que quer dizer louvai ao Senhor, Yahvé, louvou, louvai a Ele, a Yahvé. E é uma palavra muito dita no Antigo Testamento, nos salmos, mas dita somente 4 vezes em Apocalipse 19, porque ela está reservada para a festa. E lá, em Apocalipse 19, tem um aleluia, por causa do julgamento da grande prostituta, a grande religião sincrética, que vai iludir as pessoas quando a igreja for arrebatada. Então nós encontramos Apocalipse 19, um aleluia pela queda da Babilônia, um aleluia pelo governo do rei, um aleluia por aquele que se senta no trono e é digno de ser adorado. Mas o quarto aleluia é exatamente o aleluia do arrebatamento, quando a igreja mudar de posição de novo e se tornar esposa. E a Bíblia diz que o céu estava na expectativa. Talvez, não sei, o anjo tecladista com teclado de ouro, tocando pam, panarã, panarã, não sei. Estou ilustrando aqui, deixa a minha mente viajar aqui e deixa eu voar na minha imaginação. Mas o céu está na expectativa. Escute só. E a Bíblia diz que o céu está na expectativa e está lá o cortejo nupcial, e a Bíblia diz, lá vem Jesus, e quando Jesus pisa no batente de dentro do céu, que ele entra no céu, a Bíblia diz que ele está acompanhado com a noiva. Mas quando ele entra para a festa das bodas, ali é a consumação, aí ela muda de posição, não é mais noiva, é esposa. Aí o céu brada, aí o anjo arauto chega e diz, aleluia, exultemo-nos, alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a esposa não é mais noiva agora, e a sua esposa se aprontou, e diz, olha o vestido dela como é bonito, o vestido dela é de linho, falando da justificação, é de linho fino, falando da santificação, mas é de linho resplandecente, falando da glorificação. Uma igreja que brilha agora com o brilho de Cristo. O arrebatamento é esse, mudar de posição. Agora, noiva de Cristo tem que ser virgem. Hoje a virgindade está banalizada. Dizem que virgindade é um tabu, mas eu quero dizer para você, o evangelho, eu tenho dito aqui, é uma cultura contra a cultura do mundo. Se o mundo não valoriza mais virgindade, a Bíblia diz que a igreja está se apresentando como virgem. Então, uma moça que se casa virgem, um rapaz que se casa virgem, eles estão nada mais nada menos do que representando o relacionamento Cristo e igreja. Eu não quero saber o que dizem, o que o movimento LGBT diz. Eu não quero saber o que o feminismo diz, o machismo diz, o que o professor universitário diz sobre isso. Eu não quero saber, eu não tenho compromisso com esse mundo relativizado, esse sistema que diz que não existe verdade absoluta, inclusive o que você está dizendo, meu amigo. Meu compromisso é com a Bíblia, e a igreja hoje é noiva, mas amanhã no arrebatamento será esposa. Então conservemos os princípios cristãos, éticos e morais, sobre o qual nós estamos firmados, e essa sociedade não está completamente depauperada, destruída, apodrecida, porque existe um povo ainda que preza pelos valores espirituais da palavra de Deus. Arrebatar quer dizer mudar de posição. A palavra arrebatar quer dizer de noiva a esposa. E eu termino, último significado é livrar do perigo. Nós estamos vivendo em dias perigosos, e aí a humanidade está aí sobressaltada. Mas eu quero dizer para você, isso não é nada com relação ao perigo que se derramará sobre a terra na chamada grande tribulação. E a palavra arrebatar quer dizer livrar do perigo. Por que livrar do perigo? Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Como é que o senhor diz, pastor? Isso, porque existem aí 3 linhas escatológica, teológica sobre o arrebatamento. Os pré-tribulacionistas, que eu sou um deles, que diz que acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Os mesotribulacionistas, que acham que a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação.
E os pós-tribulacionistas que acham que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, a igreja vai passar pela tribulação. Eu não creio nem em meso nem em pós, eu sou pré. Por quê, pastor? Primeiro, porque a Bíblia é muito clara, em 1 Tessalonicenses, dentro desse contexto de arrebatamento, 1:10, olha o que é que o apóstolo diz. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, irmão. Você está achando que a ira de Deus já caiu em plenitude aqui nessa terra por causa do coronavírus? Coronavírus é fichinha porque está a vir por aí depois do arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja haverá a abertura de 4 selos, 4 toques de trombetas e 4 derramamentos das taças da ira de Deus. Até essa parte da terra será queimada, até essa parte das águas do mar será contaminada. Diz a Bíblia em Apocalipse 9, João viu quando um demônio cai do céu e abre o Tártaro, chamado abismo, a porta do abismo, e sobe uma fumaça negra e uma legião de demônios, que tem aspecto de gafanhoto, que a Bíblia diz que tem um rosto como o rosto de homem, falando da inteligência, da capacidade de prescrutar a vida das pessoas, da perspicácia, da capacidade de criar sistemas, filosofias, ideologias contrárias à Bíblia. Diz que eles têm cabelo de mulher, falando da sedução, do movimento homossexual, LGBT e essas coisas todas, do homossexualismo, lesbianismo, das aberrações sexuais. Diz que esses gafanhotos têm dente de leão, falando da violência, couraça de bronze, de ferro, falando da invulnerabilidade, que eles são impenetráveis, que eles são resistentes. E esse demônio, a Bíblia diz que vão atormentar os homens por 5 meses. Não vão tocar em verdade. Eles têm, na cauda, eles têm ferrão como ferrão dos escorpiões, e vai causar tormenta aos homens. Naquele dia os homens vão procurar morrer e a morte fugirá deles. Por 5 meses vão tentar, a morte vai estar presa. E eu não vou nem falar das coisas terríveis que vão acontecer nesse período chamado da grande tribulação, mas Paulo está dizendo aqui que nós estamos esperando Jesus, aquele que ressuscitou e que nos livra da ira futura, meu amigo. Ah, não, mas eu sou mesotribulacionista. É questão sua. Se você quiser ficar aí, experimentar esse juízo todo aí, você fica para ajudar as 2 testemunhas a pregar e os 144 mil, mas eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação. Eu acredito assim. Vamos ver a tipologia bíblica. Enoque foi arrebatado no meio do dilúvio, depois do dilúvio ou antes do dilúvio? Antes do dilúvio. Me diz que Deus tomou Enoque. Enoque é um tipo da igreja. Ló foi arrebatado na metade da destruição de Sodoma. Depois da destruição de Sodoma, ele saiu de Sodoma antes da destruição, antes da destruição. Ló ali é tipo da igreja. Zafenate e Paneia, a mulher de José do Egito, que era uma gentia, casou com o Egito no meio dos 7 anos de fome, depois dos 7 anos de fome, antes dos 7 anos de fome, antes dos 7 anos de fome. Então a tipologia bíblica já mostra. E outra coisa, existe um personagem que está para se manifestar aí no mundo, que Paulo disse que tem uma força que resiste ele. Paulo diz, o ministério da justiça, da injustiça já opera, o espírito do anticristo já está aí, mas ele quer se manifestar, mas a igreja está aqui pressionando, você não se manifesta. E a Bíblia diz, até que do meio será tirado, e quando a igreja for tirada, aí está escrito, se revelará o iníquo, filho da perdição, que se levanta, que se opõe, quanto tudo que se chama a Deus, a quem o Senhor destruirá pelo sopro da sua boca. Apocalipse 4, se dá depois de Apocalipse 3, que se dá depois de Apocalipse 2. Apocalipse 2 e 3 está falando das 7 fases da igreja, está falando da história da igreja, da era da igreja. Apocalipse 4, João é arrebatado para o céu, depois que passou a era da igreja. E João ali tipifica a igreja arrebatada. É como o povo quando foi atravessar o Jordão para entrar na terra de Canaã, a Bíblia diz que quando os pés dos sacerdotes tocaram nas águas do Jordão, Deus colocou as mãos e a água do Jordão ficou parada e eles passaram em pé enxuto. Quando a arca atravessou,
a Bíblia diz que as águas virão. É assim que vai acontecer. Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja está com a arca, e Deus está sustentando as águas da grande tribulação, porque quando a igreja ultrapassar o Jordão, então as águas da grande tribulação caem sobre a terra. Apocalipse 3:10, há uma promessa para a igreja do arrebatamento, a igreja de Filadélfia. Qual é a promessa, pastor? Eu te livrarei da hora da tribulação, da tentação que há de vir, para provar todos os que moram debaixo da terra. Então, queridos, hoje nós aprendemos que nós não podemos incorrer no perigo da ignorância, que temos uma esperança que gera uma verdadeira alegria, que no arrebatamento haverá 4 realidades: a descida de Jesus, o alarido para despertar os que dormem, a ressurreição, a voz de arcanjo, a queda de Satanás do segundo céu, a trombeta de Deus, a transformação dos nossos corpos. Arrebatar, rapazo, quer dizer, pegar rapidamente, tomar com força, tomar para si o que é seu, mudar de posição e livrar do perigo.